interessante nós vermos que a norma fala sobre isso. Que no Brasil nós somos regidos pela NBR 5410 e eu trouxe aqui para você, vou trazer aqui para você, vai dizer, no item 6.2, 6.2.1, o condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Então, a NBR 5410, ela está falando no item 6.2.6.2.1. O condutor neutro ele não pode ser de comum a mais de um circuito, tá certo? Na parte de baixo, 6.2.6.2.2, diz que o condutor neutro de um circuito monofásico, deve ter a mesma seção do condutor fase. Então, duas coisas aqui nós estamos vendo. Primeiro, o condutor neutro, segundo a NBR 5410, ele não pode ser de comum ou mais de um circuito. O que a norma está dizendo aqui? A norma está dizendo que o circuito de neutro, ele não pode ser compartilhado, tá certo? Então, logo, quando uma instalação está com a luz piscando, quando tudo está desligado, ela está piscando. A geladeira entra, a luz pisca e fica dando uma interferência. Esse problema, especificamente, é um problema de neutro. Então, isso aí você vai ter que verificar as derivações de neutro, se está derivado. E se ele estiver, por que eu falo isso? Porque eu já peguei instalação nova, instalações de uma casa nova, em um bairro nobre da cidade, onde aparentemente a instalação estava perfeita, né? A instalação estava ok. Mas havia esse problema em um corredor da casa só. Somente o corredor da casa. Mas a casa estava perfeita. Então, por isso que eu estou falando para você que o problema, muitas vezes, você vai ter que olhar o quadro de distribuição e depois do quadro você vai verificar as seções do cabo. Porque nesse problema específico, do corredor que estava apagado e as luzes tudo piscando por ser lâmpada de LED, o que estava acontecendo ali? Especificamente naquele sistema ali, o eletricista, ele anexou, ele compartilhou o neutro, né? Então, ou seja, era só naquele anexo ali que estava dando essa interferência, tá certo? E era um anexo onde havia 3 tomadas, né? Aparentemente, né, era 3 tomadas de uso específico, né, mas só estava utilizando 2, apenas 2 tomadas estavam sendo utilizadas, mas era um circuito para 3 tomadas de uso específico. Mas o fato é que havia um problema de instalação ali de um compartilhamento de neutro. E hoje, como a maioria das lâmpadas são de LED, a maioria das lâmpadas elas são sensíveis, né? Hoje as lâmpadas de LED, ela traz economia, né? Ela tem a sua iluminação, há quem gosta, há quem não gosta, mas a lâmpada de LED ela veio para ajudar em muitas instalações elétricas no Brasil. Mas isso aqui é muito importante, o condutor neutro ele não pode ser comum a mais de um circuito. Então, ou seja, você não deverá utilizar o mesmo condutor neutro para compartilhar circuitos. O seu condutor neutro ele deve sair do quadro de distribuição e cada circuito deverá ter o seu condutor neutro, tá certo? Então, no tópico 2 aqui, da NBR 5410, no 6.2.6.22, o que a norma está dizendo? O condutor neutro, de um circuito monofásico deve ser o mesmo do condutor fase. Ou seja, o que acontece aqui? Acontece muito isso, de às vezes o circuito daquele circuito de distribuição é um circuito de 4 milímetros. E o eletricista fala, não, é só o cabo fase de 4 milímetros. É só o cabo fase de 4 milímetros.
que eu vou usar o 4 milímetros. O cabo neutro eu vou usar o 2,5, mas não é assim. A norma está dizendo aqui que você deverá acompanhar o cabo fase para cada circuito. Ou seja, entre linhas, se o cabo do chuveiro lá da instalação é 10 milímetros, o neutro tem que ser 10 milímetros também. O cabo da tomada de uso específico lá do micro-ondas, ele é 4 milímetros. O neutro tem que ser 4 milímetros também. Então, com isso, a norma, a NBR, porque assim, em instalações elétricas, tem muita gente que estuda, mas tem alguns que não estudam também. Então, quando ele vai fazer a instalação, ele acha na cabeça dele que ele pode utilizar alguns recursos. Ah, não, mas o cliente ele quer dessa maneira. Não, tudo bem, mas nós, como profissionais técnicos, nós devemos orientar o cliente. Mas já aconteceu também de eu participar em instalações elétricas, de fazer serviço elétrico, onde você orienta o cliente e fala assim, isso aqui não está de acordo. O ideal é você fazer a substituição não só da tomada, mas da fiação, porque essa fiação sua está fina, eu trocando a tomada, vai voltar a dar problema na tomada. Você orientar o cliente, né? Falar o correto para o cliente, e o cliente fala, não, tudo bem, eu entendo o que o senhor está falando, mas eu quero que você só troque a tomada, né? Eu quero só que você troque a tomada. Mas e aí? Você é pago para realizar o serviço elétrico. E o que você vai ter que fazer? Troca a tomada, né? Então vai lá, troca a tomada, mas você orientou o cliente, troca a tomada e fim de papo, né? O seu cliente que é o seu patrão, então troca a tomada. Então, nesse caso aqui, é importante você saber a execução desse tipo de instalação. Então, o cabo do chuveiro é 10 milímetros. Então, o neutro tem que ser 10 milímetros, se ele for em 110. Aí você pode falar, não, mas e se o cabo for até quanto que eu vou acompanhar o fio fase? Você pode estar pensando assim, até quanto que eu vou ficar acompanhando o fio fase, tem que saber até quanto que eu vou ficar. Então, pela norma, cabos até 25 milímetros você deverá acompanhar. Acima de 25 milímetros, aí permanece a medida anterior. Então, ou seja, você deverá acompanhar até os 25 milímetros, né? É o que a norma fala aí. Então, pessoal, eu só estou recapitulando aqui que não é tão simples, né, como algumas pessoas aí às vezes pensam, né, em instalações elétricas. Não é tão simples assim. Luz piscando ao ligar a geladeira, micro-ondas e chuveiro. Então, deve-se verificar essa instalação, deve-se verificar se realmente a distribuição tem sido bem feita, se os conectores lá do quadro de distribuição estão perfeitos, tá certo? Se está sendo tudo instalado corretamente no quadro de distribuição. Partindo do quadro de distribuição, você vai verificar o sistema que está piscando, né? E aí você vai verificar. Agora, provavelmente, com certeza, esse problema aí é uma atividade onde o neutro ele não está sendo bem realizada a instalação do neutro. Então, provavelmente vai dar um problema aí, como já está apresentando, mas fica a dica, né? Para você aí que acompanha nosso canal e nosso material, possa aí ter ficado aí com essa breve explicação, mas que você tenha atenção na instalação elétrica, com a distribuição e a distribuição dos ramais. Óleo neutro, certifica que o neutro está bem instalado, tá certo? E aí você vai conseguir resolver esse problema aí, tá certo, pessoal? Forte abraço e até uma próxima. Forte abraço.